pessoal, amigos que nos assistem nesse projeto do estudo da benfeitora Joana de Ângeles. Bem-vindos a mais um encontro da série psicológica, no capítulo de hoje, Consciência e Dever, do livro Momentos de Consciência. E, novamente, aqui, Guadalupe e Adriana repetindo o trio do encontro anterior. Então, a gente vai dar continuidade, né, ao capítulo 13, que foi justamente consciência e discernimento. E hoje é um passo além, né? Consciência e dever. Então, bem-vinda, Guadalupe, bem-vinda, Adriana. E eu já começo, né, com uma questão que a Adriana colocou no encontro anterior sobre essa necessidade de discernimento. Ela fez uma síntese muito bonita, né? Quem não assistiu, assiste lá, né, o encontro anterior, aonde ela trouxe essa questão desse movimento que nos leva às virtudes. E justamente a conquista da virtude é a internalização dos valores, que começam, num primeiro momento, com o discernimento, que está aqui no capítulo 13, e aqui no capítulo 14 entra a questão do dever, que o dever justamente é um movimento que nos convoca a nos comprometer com essas virtudes, mesmo que a gente ainda não assimilou totalmente elas, né? Então, a gente está, de uma maneira, reconhecendo que essas virtudes são importantes, né, para a gente, e a gente tem esse dever, de uma certa maneira, então, de estar comprometido como um ideal, né, como uma responsabilidade, como um movimento que nos joga em direção a essa conquista que ainda não é algo internalizado, automatizado, uma conquista nossa, né? Então, é isso que a gente começa a trazer, abrindo aqui o espaço para a gente começar a discutir essa questão do dever a partir da proposta da benfeitora Joana de Ângeles. Acho que começar falando aqui, né, Adri, daí depois. Para mim vem muito essa questão quando se fala de consciência e dever, nessa questão do resultado de conquistas morais. Mas aí, como já a gente iniciou aqui, esse esforço para que haja esse resultado, porque por vezes nós vamos precisar escolher, fazer escolhas que são muito duras, né, para nós, ir contra questões questões sociais, questões que estão mais aí à vista de todo mundo como corretas, mas que lá no íntimo, né, da nossa moral de self, do ser espiritual que nós somos, nós sabemos que não. Então, nesse sentido, é preciso que a gente seja merecedor de uma felicidade que a gente busca. E não só busque a felicidade de qualquer jeito, no sentido de que a gente busque a conexão com todos e, a partir daí, uma felicidade de consciência tranquila, né? Porque senão nós acabamos nos perdendo em valores que são impermanentes, e essa felicidade ela também é ilusória, não é realmente aquela plenitude que nós buscamos, mas a partir de escolhas equivocadas que não vão ao encontro do dever realmente, aquele dever com a humanidade, aquele dever com princípios universais, nós acabamos nos perdendo nessa caminhada. Então, eu gosto muito de pensar nisso quando se fala no dever, não é uma obrigação, é uma oportunidade justamente de nos testarmos e de seguirmos aquilo que a gente acredita. Mas no que eu acredito? Né? Que caminho eu vou seguir? Eu tenho que ser o responsável pela minha escolha. Mas que escolha é essa? A minha felicidade ela é fugaz ou ela é permanente? Eu estou cooperando com o mundo ou eu estou competindo com o mundo? E assim por diante a gente vai se colocando nesse lugar do dever verdadeiro, do dever de consciência, do dever de uma busca de plenitude.
E é interessante, né, Guadalupe, que quando eu estava lendo, eu pensei exatamente nessa questão que você fala do dever verdadeiro, né? Então, o que será que Joana quis dizer verdadeiramente com essa palavra consciência e dever? Quando a gente pensa em dever, a gente vai pensar nas nossas obrigações, né, para com o outro, as nossas obrigações, né? E aí eu fui procurar no Evangelho segundo o Espiritismo aquela instrução que Lázaro nos traz no capítulo 17, que tem esse título, o dever, né? É belíssimo, eu acho que vale a pena a gente reler, e até no nosso grupo de estudo essa semana eu falei, gente, Lázaro foi brilhante, porque ele coloca assim, que dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro. Então, não é tanto com o outro, mas primeiramente é algo que a gente se compromete conosco mesmo e em seguida para com os outros. Então, quando eu achava que era o que eu preciso fazer em relação ao outro, o Lázaro nos convoca a pensar primeiro no que a gente precisa se fazer com a gente mesmo. E aí a gente sempre coloca, né, que essa é a proposta da Joana, e aí a gente percebe o quanto esses espíritos que trabalharam juntos na codificação têm toda uma linha de raciocínio muito parecida, né? Ou seja, ela está falando desse mesmo dever que Lázaro nos coloca. Ele fala que dever é a lei da vida. Com ele, deparamos com as ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. É o resumo prático de todas as especulações morais. E aí ele faz toda uma construção maravilhosa e que a Joana vai fazer nesse capítulo, mostrando essa construção do que seria esse dever, primeiro conosco mesmo, no sentido de isso não é egoísmo, né? Porque eu acho que o grande erro que nós espíritas pensamos, eu acho que é pelo menos aqui na minha região, é que a gente pensa assim, pensar primeiro em mim é egoísmo. E não é isso que a espiritualidade disse. Não, nós temos deveres para conosco mesmo. E isso não é egoísmo, ao contrário, é um dever, né? Então, é muito bom a gente desconstruir algumas ideias para poder ver como esses espíritos vão construir novamente toda uma série de conhecimento que talvez a gente tenha entendido equivocadamente. Eles não disseram, a gente que entendeu, né, de forma equivocada. É interessante que a gente pode usar, no lugar da palavra dever, responsabilidade. Então, pegando esse conceito do Lázaro, é uma responsabilidade conosco mesmo, né? Do homem para consigo mesmo, e de todos para com a humanidade. Né? Então, né, esse dever implica justamente isso. E dizer que Kant, para ele, o dever era o princípio supremo de toda a moralidade. Né? E porque para ele a ação, né, a ação certa, né, ou seja, a ação de uma moral adequada, era movida por um sentimento de dever. E isso, né, para ele, não tem a ver com a experiência pessoal, né, porque a razão sendo uma condição a priori da vontade, né, ela tem que independer da experiência, ou seja, né, a liberdade consiste justamente na decisão que leva em consideração os padrões universais. Né? Então, na medida que eu estou comprometido com um dever, não é o que eu quero, não é as minhas necessidades egóicas. Né? Por isso que a Adriana falou, não é o dever consigo mesmo, né? como apenas uma gratificação, mas a responsabilidade de fazer pelo melhor. Né? Então, a gente afirma, para que a gente afirma a nossa individualidade, na medida que a gente usa a nossa liberdade para, de uma certa maneira, optar, né? E reconhecer a necessidade de fazer uma ação por respeito a uma ordem, né, maior, a uma lei, que a Joana fala de escalas de valores prioritários. Né? Então, a gente assume que tem valores universais, que são prioritários, valores que, de uma certa maneira, estabelecem a harmonia coletiva. Né?
E aí eu estou comprometido de fazer valer esses valores, essa harmonia coletiva, e opto por isso, né? Assumo para mim essa condição de me comprometer com esse legado aí, com esses princípios espirituais. É interessante que do Kant, até onde eu me lembro, quando ele traz essas questões, né? E aí me corrija se eu estiver equivocada, quando ele traz dentro do imperativo categórico, ele traz o dever como se fosse uma chance da gente superar os nossos instintos, de não nos deixarmos arrastar pelas nossas paixões, pelos instintos atávicos. E isso vai ao encontro do que a Adriana falou lá, lendo Lázaro. Então, como nós temos todas essas questões faladas de uma forma um pouquinho diferente, mas trazendo essa lei universal, né? Essa lei que deve ser respeitada e que devemos ter a responsabilidade em relação a ela e a nossa vivência espiritual. Porque é bem isso, né? Não é um egoísmo. Claro que nós ainda somos seres egoístas, vaidosos, orgulhosos, mas não é um egoísmo eu olhar para mim primeiro. Não, é justamente para eu olhar, eu tenho o dever de olhar para mim, para que eu não me movimente de uma forma, né, como aqueles bonequinhos de posto lá, de uma forma equivocada, né, aquele João Bobo que vai para que eu olhe para mim, que eu tenha esse dever justamente para não me deixar ser arrastada por uma parte que também sou eu, para daí, então, comungar com o outro dentro dessa lei que não muda, né? Dessa lei que é universal, como o Gelson trouxe. Então, não tem nada de egoísmo, a gente que se equivoca na hora de interpretar. Ô, Guadalupe, e colocando isso, eu achei interessantíssimo o que você acabou de dizer, porque é exatamente o que Lázaro fala, né? Essa questão do Kant. Porque o Lázaro fala assim, né? Que na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se por achar em antagonismo com as atrações dos interesses do coração, que aí entra, os interesses do coração são os instintos, né? Então, quando tem essa atração e os interesses do coração, porque a Joana inicia falando exatamente desse ponto, né, que seria mais ou menos assim, a consciência está diretamente proporcional ao nível do dever. Então, aquela pessoa que está no instinto ainda, a consciência do dever dela ainda é instintiva. Então, aí Lázaro vai construindo uma ideia de que exatamente no ponto em que ameaça a felicidade do ser e a felicidade de uma outra pessoa, que aí ele entra nessa questão aí do interesse do coração, que é essa questão mesmo, né, do desejo dessa questão, aí entra o dever como algo que vai balizar o ser. Então, até aqui vai onde eu quero, mas a partir daqui está onde eu posso. Então, o dever acaba sendo uma âncora que vai nos ajudar muito a segurar realmente, a refrear as paixões, né? Então, é muito bonito o pensamento do Lázaro, quando ele vai estar dizendo que é exatamente essa pontinha, né? Ele fala, esse aguilhão da consciência, o guardião da probidade interior, que adverte, sustenta, mas muitas vezes te mostra impotente diante dos sofismas das paixões. Então, no momento que o ser se coloca a se perder nessas paixões, vem o dever como essa bússola organizadora e que vai fazer com que ele eduque, né, intelectualize as paixões, o instinto. É interessante que o Kant fala de vontade, né? O que o Lázaro fala de os caprichos do coração, né? O Kant fala da vontade, então, essa vontade do ego, né? Ou essa vontade baseada nas paixões do coração e no sentido de ser levado ainda pelas suas inclinações mais primárias da nossa natureza animal, né? Então, o dever ele nos ajuda, né, a compor de forma que essa vontade e esse coração se adequem a elementos nobres, porque, de uma certa maneira, o amor tem que ter uma forma adequada. Né? Uma forma adequada. Então, de uma certa maneira,
o dever ajuda a dar uma forma adequada aos nossos sentimentos e à nossa vontade, gerando o quê? Gerando a justiça, gerando a honra, né? Então, possibilita, de uma certa forma, que as coisas sejam justas e adequadas realmente ao ideal maior, que é justamente esse compromisso com a perfeição, com a evolução e com a própria lei do amor, né? Então, o dever ele é um caminho, né, que nos leva ao exercício da virtude, mesmo não sendo virtuoso ainda. Então, isso que é interessante, né? No dever, a gente acha que é virtuoso, a gente se comporta como virtuoso, ainda não sendo virtuoso, mas já está reconhecendo essa virtude como sendo necessária e favorável a nós. Então, a gente elege isso como um exercício que regra a nossa vida, né? Que nos conduz, como diz a Joana aqui, né? Que a gente acaba elegendo a impermanência, né? E daí a gente se perde, quando a gente abre mão do dever, a gente cai nesse atavismo animal, primário, e se perde num jogo de impulsos e no que é transitório, no que é imediato e transitório. Nessa ânsia, né, aqui que ela coloca aqui, né, de buscar eternizar aquele momento transitório que não vai poder ser eternizado, né? Então, essa busca de realização acaba ficando uma armadilha que nos envolve nesse redil aí da matéria, e assim a gente vive não a nossa natureza essencial, não a nossa capacidade de potências espirituais a conquistar a nossa liberdade cada vez maior e o exercício desse dever. Então, o dever nos tira dessa dimensão mais primária e nos joga para essa dimensão mais nobre da existência, que é a realidade do espírito. A frase "eu tudo posso, mas nem tudo me convém" também vem muito a calhar quando a gente estuda essa questão, e que fique na nossa mente, nos atos, porque é muito fácil justificar um ato equivocado, mesmo que não tão impulsivo, através de leis do mundo, através do comportamento. Mas é preciso que, e eu acho interessante isso, claro que somos todos merecedores da felicidade, né? Criados à imagem e semelhança de Deus, amados por Ele da forma que nós somos, mas aquele gostinho de sentir que a gente merece o estado que está, mesmo que momentâneo, mesmo que com esforço, e mesmo que não virtuoso, né? Mas com aquela sensação de um dever cumprido no sentido de uma escolha, né? Olha, eu posso tudo, eu tenho meu livre-arbítrio, existem muitas opções, mas me convém. Como é que fica essa minha escolha em relação a eu mesma e as pessoas à minha volta, em relação a eu mesma e ao coletivo em geral, né? Natureza, mundo, minorias, o que for. Então, é realmente uma felicidade plena, ou é algo arraigado, linkado com uma impermanência, né? Com uma tentativa de alimentar aquele vazio que mais adiante vai retornar dentro do ser existencial, porque justamente não seguiu essa questão de um dever ligado às leis imutáveis, ligado ao bem de todos. Então, acho que tudo posso, mas nada me convém. É uma frase inteirinha para lembrar. Entendeu que tu está juntando duas coisas interessantes que realmente, agora pensando, são inseparáveis. Que o dever tem a ver com o ideal, né? Aquilo que é ideal, que é superior, que é nobre. Então, de uma certa maneira, a Joana vai justamente dizer isso, que a gente, por atavismo, a gente acredita que o nosso objetivo seja a preservação da espécie e a necessidade de manter a segurança, né, os provimentos. E a gente nós nos perdemos nesses objetivos da existência da Terra, né? E aí, como a gente não tem reflexões, não tem um processo mais elaborado, a Joana fala que
os nossos valores ficam daí presos nesse condicionamento material, em juntar, em ter segurança material, em projeção social, em gozo pessoal. Então, o dever ele tem a ver da busca de um ideal, né? Tem um ideal, o dever isso é o que é mais interessante, mais importante. Então, a gente tem esse dever de buscar esse ideal, que são os valores espirituais, que são as virtudes. E, como eu falei, então, de uma certa maneira, isso nos tira desse atavismo, né, desse condicionamento limitado de uma consciência ainda muito primária para um nível de movimentação que é de elaboração, de engrandecimento espiritual. E é interessante, né, que quanto mais nós nos aprofundamos nesse processo do autoconhecimento, nesse mergulho de até onde, né, onde estão as minhas sombras, né, reconhecendo os complexos, e esse processo do autoconhecimento vai se dando, maior é o nosso compromisso com a obra divina. Né, exatamente porque, a partir do momento que vai ampliando a consciência, mais vai ampliando também o senso de dever. E aí nós vamos ter, então, o senso de dever ele está gravado em nossa consciência, lá na questão 621, né, ele fala que onde está escrito as leis de Deus na consciência, e é nessa consciência também que estão gravados esse sentido do dever. Então, o que muda de fato? É o quanto nós conseguimos desvelar e compreender essas leis divinas. Por isso que o dever ele é diretamente proporcional ao nível de consciência. Quanto mais consciência o ser tem, mais ele desvela e ele consegue entender esse movimento divino e o quanto ele precisa retribuir esse movimento divino, essa construção social, esse compromisso com a obra divina. Mas quanto mais ainda recém-criado, mais primitivo esse ser, menos ele consegue ter essa noção de dever. Então, ele pensa, ele está preso nesse egoísmo, e aí ele não consegue se desvelar, né, para poder compreender essas coisas maiores. Né? Então, a expansão da consciência é diretamente proporcional à consciência do dever. Se liga muito, agora, voltando ao nosso capítulo anterior, ao discernimento também, né? Porque muitas vezes, querendo genuinamente seguir esse caminho, a gente pode cair no risco de se prender à forma e acabar dentro de padrões pré-estabelecidos, optando por questões equivocadas, né? O exemplo, né, que eventualmente se dá, assim, que é comum a maioria de nós, essas questões que eventualmente acontecem nos centros espíritas, né? Onde, ao invés de acolher alguém que está bastante atrapalhado, enfim, nós acabamos julgando e afastando antes do tempo, né, a pessoa, não afastando para proteger, né, mas questões ligadas à disputa de poder, enfim, que acontecem mesmo no meio religioso. Então, isso é muito interessante, porque a gente... E está tudo certo, né? Nós precisamos de disciplina dentro da espiritualidade. Claro que precisamos. Mas no momento que a gente vê alguém que está atrapalhado ali, que está atrapalhando, né, o andamento, será que nós não deveríamos proteger aquela pessoa, recolher, conversar com ela e depois ir reintegrando, se for o caso? Será que não seria isso o verdadeiro dever? Ou será que o dever é afastar de uma vez por todas porque não condiz com a realidade? Então, é claro que eu estou trazendo um exemplo assim bem geral, mas para a gente pensar nessa questão da forma, né, da gente se colocar ali com amor, né, e ver o que pode fazer de melhor sem continuando cumprindo as leis humanas, mas sem deixar de também perceber que nem sempre a forma, a regra é aquilo que vai nos dar a verdadeira vivência do dever. Acho que me atrapalhei um pouco para explicar, mas essa forma, né? É interessante que realmente o dever não tem a ver com rigidez, nem com imposições de coisas, né? Que geram fanatismo daí, né? Ou
esse embrotecer o quê? Por exemplo, a tolerância também é um dever. Tolerar o outro é um dever, né? Porque é regida com um princípio cristão, né? Espiritual, Então, de uma certa maneira, o dever segue também a máxima do Cristo. Fazer ao outro o que eu espero que ele faça para mim, né? Então, o meu dever é me projetar realmente, né? Se lá no capítulo anterior a Joana fala do discernimento como uma forma de poder exercitar e operar a mente, o dever coloca esse discernimento a serviço de um ideal, né? De um ideal, de uma nobreza, né? De um movimento de conquista em relação a esses valores. Então, e aí entra o respeito, entra a compreensão, entra a tolerância, entra o acolhimento. Isso também faz parte do dever, que o dever é fazer as coisas com amor, mesmo que eu não ame ainda, né? Age como se amasse, né? Então, a gente está tendo o dever de poder realmente exercitar o amor. E as virtudes são justamente o caminho para chegar a essa condição máxima, que é o amor, né? E não só, né, quando nós estamos sendo vistos, né, mas em todos os momentos da vida, né? E aí é no trânsito, né? Então é onde nós estivermos, né? Não é sai da frente que eu tenho que dar passe, não é assim que funciona, né? Então isso também é um exercício interessante, né? Eu brincando aqui um pouco e trazendo exemplos provavelmente comum à maioria de nós, mas porque é em todos os momentos da vida. Não é no centro espírita, não é quando nós estamos sendo olhados, é em todos os momentos, os pequenos momentos, né? Que a gente vai, então, se olhando, não é se cobrando, mas olhando para como que nós estamos agindo para realmente conseguir introjetar aquilo e automatizar a ponto de viver, né? E realmente conseguir, em algum momento, adquirir essa virtude. Né? Enquanto ela é um exercício, que ela seja um exercício, mas que a gente procure automatizar, né? E não só em locais onde nós estamos sendo observados. Né? E aqui, né, Guadalupe, ela começa falando exatamente dessa questão, né? Ela diz que, como consequência, esvai-se na luta. Então, ela estava dizendo dessa questão, né, da impermanência, da questão da matéria, e aí a gente vai se esvaindo nessa luta do dia a dia, né? Constante pela preservação do perecível. A gente fica preso nessa questão. Assim como no afã de manter-se em novas buscas, esquecendo-se da realização plena que decorre de sua consciência lúcida, constatando a conquista de si mesma. Aqui entra exatamente o que a gente vinha dizendo na semana passada, né, quando o Gelson falou que ela usa esse termo consciência lúcida, né, para estar dizendo desse nível de consciência que a pessoa já tem discernimento, que ela já tem noção do dever, que já tem essa consciência ampliada, né? E aí ela vai tendo o ser vai adquirindo essa noção de que é importante, sim, as questões materiais, igual você fala, né, Guadalupe, a gente tem que ir lá no centro da paz, e aí a gente no trânsito se perde todo, e como é que fica isso? Então, nós estamos na matéria e temos que viver na matéria. Mas a questão é que essas ambições materiais, elas já não podem ser mais as únicas, né? A gente precisa desenvolver esse novo olhar, inclusive, com o nosso corpo, né, com compromissos, com deveres também para com esse veículo do espírito que nos foi dado por empréstimo e que é um instrumento de progresso, de crescimento, de sabedoria e amor, mas que ele não é nosso e nós não podemos desprezá-lo. Então, nem ir para aquele máximo extremo de cuidar do corpo a qualquer custo, com medo da morte e da doença, então eu vou cuidar extremamente desse corpo, ou, por outro lado da moeda, eu vou esquecer desse corpo, então eu não vou dar comida, não vou dar alimento, não vou dar água, vou expor esse corpo a um trabalho excessivo, ou um excesso de não fazer nada, né? Então, esses excessos também, eles são prejudiciais e é importante, então, que a gente tenha consciência, inclusive, desses nossos limites. Então, quando ela coloca que a gente se esvai na luta,
Então, é importante ter, o dever nos vai dando esse parâmetro de limite, nem de um lado, né, numa polaridade, nem a outra, nem um culto exacerbado a esse corpo, com medo que ele morra, e nem a completa, eu vou cuidar só do espírito, porque o que vale é o espírito, mas e esse objeto, esse instrumento que nos é dado para viabilizar o nosso progresso, também tem que ser olhado. É interessante que ela retoma também daí a questão do pensamento, né? Não como só operacionalidade, mas com aquilo que a gente nutre, né? Justamente ela vai, a partir disso, trazer essa reflexão que a gente é o que a gente pensa no sentido daquilo que a gente anseia, né? Então, aquilo que nos move internamente, enquanto anseio, enquanto inclinação, enquanto desejo, enquanto interesse, qual é o que nos apetece espiritualmente? Apetece aquelas vibrações inferiores, apetece coisas nobres que nos alimentam espiritualmente em favor da nossa conquista espiritual. Então, de uma certa maneira, né, a gente vai construindo uma realidade naquilo que ela diz que a gente expressa, o que a gente elabora de nós mesmos, enquanto aquilo que a gente nutre, né? Então, o dever, para mim, é uma forma de educação das nossas aspirações, dos nossos impulsos, do nosso anseio. Eu consigo dizer assim, puxa, que a gente faz mais ou menos isso, de uma certa maneira, todos os dias, né? A minha vontade é comer doce, né? Mas aí eu digo, não, mas... Né? Então, eu sou uma pessoa dividida, né? Entre aquele que quer o doce e aquele que diz, mas eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho um dever, eu quero aspirar a algo melhor, porque o doce gratifica, mas deixa um estrago, né? É momentâneo. Mas a saúde ela é necessária como um bem permanente para mim. Então, eu tenho o dever de abdicar e buscar um alimento mais saudável em certo momento. Então, esse jogo que a todo momento a vida nos provoca, né, entre o nosso homem antigo, que ainda vive em nós, e o homem novo, que quer se realizar e ainda não conseguiu chegar lá enquanto uma conquista. E o dever nos ajuda, então, a projetar esses anseios, essas aspirações íntimas, em nome de algo que é mais elevado, né? que é mais favorável a nós. Então, acho interessante isso que ela coloca aqui em relação às aspirações íntimas que nos movem. Uma coisa que eu fiquei pensando quando eu li esse capítulo é o fato de que nós também temos que ter o dever de ser nós mesmos, né? De bancar quem somos, de nos descobrir e não nos tornarmos uma imitação ou aceitar assim que não tem mais jeito e nessa vida não dá mais. Então, esse dever, esse compromisso para conosco mesmo, também me veio muito à mente quando eu li, né? Porque a gente, claro, é muito interessante olhar os exemplos, é muito produtivo, mas a gente não pode ser uma imitação de outras pessoas, né? Por melhor que elas sejam e por mais que elas nos estimulem. Então, esse dever de ser nós mesmos nessa busca da individuação, da plenitude, também eu acho que é bem interessante quando a gente pensa um pouco a respeito de consciência e dever. É por isso que a gente fala, né, que está diretamente proporcional ao nível de consciência, porque conforme o ser vai tendo autoconhecimento, ele já vai conseguindo discernir o que é dele e o que é um desejo que ele gostaria de ter. Então, o que é uma persona e o que realmente ele tem enquanto um atributo pessoal dele, que ele não é uma personalidade a ser seguida, copiada, mas ele é um espírito milenar, né, que foi criado simples e ignorante, e está nesse processo. Então, muito importante isso que você está dizendo, né, Guadalupe? Porque, às vezes, a pessoa tem como uma meta, né, seguir exemplos e ser uma cópia fiel e imperfeita de outra pessoa. Não, mas nós temos o dever de realmente ser o que, de fato, nós somos, né?
a dor e a delícia de ser o que é, né? Então, esse é o nosso dever de descobrir a cada dia mais, né? O que para que de fato nós estamos aqui e qual a nossa tarefa, né? Enquanto ser, não que seja melhor ou pior, mas que seja nossa, né? Então, isso é um dever também. E aí ela diz que o êxito de um empreendimento depende, por certo, do empenho de que alguém que se aplica na sua execução. E ela já falou do empenho quando ela falou do discernimento, né, no capítulo passado. Então, a importância, isso que eu gosto em Joana, ela sempre nos coloca numa atitude ativa, de algo a fazer. Eu preciso me empenhar nisso. É difícil, mas é algo que eu preciso gradativamente executar. E ela diz que, todavia, projeto, programação e o método de trabalho são indispensáveis para o tentame da realização. Então, enquanto o discernimento era uma sistematização, um método para atingir, o dever também ele é algo que vai fazer com que a gente vai tendo um direcionamento e uma forma até de pensamento, porque aqui ela está dizendo do pensamento, e pensamento, de alguma forma, é matéria. Então, quando eu planejo, eu não vou construir uma casa do nada. Vou pensar assim, vou construir uma casa, chamo lá a equipe dos construtores e vamos construir. Não. Antes de eu chamar a equipe, de ter o terreno, eu vou pensar onde isso daí, para que lado vai estar voltado, onde é que está o sol. Né? Então, eu vou pensar, eu vou planejar, eu faço projeto dessa construção. Então, na vida, eu sempre coloco assim no consultório, a vida é uma grande empresa, né? Então, essa empresa serve para quê? Então, é importante esse projeto, a programação, um método que eu vou usar para que eu possa estar entendendo e colocando esse dever a serviço, primeiro, do meu progresso e também dessa questão social, né, e moral na construção, né, e na contribuição da obra do Criador, né, de Deus. Então, muito importante essa questão do empenho que a gente possa ter na tarefa. Que a gente pode juntar, né, Adriana, isso que está colocando, com o que foi colocado de a gente ser aquilo que a gente é, né? Porque, de uma certa maneira, né, ter um projeto, uma programação e um método justamente pressupõe eu partir de mim mesmo, onde eu estou, ou seja, eu tenho que me reconhecer lá no ser consciente. A Joana fala que o ser consciente começa de onde se está, né? Nem mais nem menos. Então, eu tenho que realmente ter o dever de olhar para mim, né? De me reconhecer, de partir de mim mesmo, e aí aonde eu quero chegar, né? Aonde eu quero chegar, e o dever justamente é esse movimento que nos coloca em relação então, a um projeto de vida, a um compromisso, a uma programação, e aí, claro, todo esse de trabalho. E por isso que a Joana vai colocar aqui, né, mais embaixo, que a consciência do dever não é resultado dos arquétipos mitológicos, e sim das conquistas morais que promovem a criatura, libertando-a dos instintos agressivos, da libido, das paixões aselvajadas. Então, acho interessante que, de uma certa maneira, é aquilo que estava comentando antes, né? Que a consciência do dever não é dos arquétipos mitológicos, não tem a ver com as fantasias coletivas, arquetipos que são alimentados pelo mundo, né? A gente tem que romper e se voltar para nós, né? Como um compromisso conosco mesmo, né? Não é uma obrigação no sentido de um peso, mas sim de um compromisso amoroso, né? Eu posso ser mais do que eu sou, eu posso ir além, eu posso chegar num lugar interessante, né? E assim promovendo, como disse, essa libertação dos atavios do passado, desses instintos agressivos, da libido enquanto anseio mais primário, do gozo carnal e das paixões que ainda nos aprisionam. Então, eu acho interessante isso, né? Que o dever, mais do que nos comprometer com uma consciência coletiva, nos compromete com uma consciência divina, né? Sai do coletivo aqui, porque muitas vezes o dever coletivo, né, a moral coletiva, é muito perversa, né?
Então, o dever é o dever com a minha consciência, né? Acima de tudo. Né? E sabendo que eu vou ter que dar conta disso em alguma medida. O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 21, ele fala do dever de uma forma tão linda, né? Ele diz que o papel do dever é dizer o que lhe compete fazer na manutenção da ordem da criação, sustentando essa ordem. Então, é isso que você coloca, né, Gelson? É algo com o pensamento criador, né? Qual é o meu papel perante isso? Né? Não é, ele não precisa ser grande, mas é o meu. Então, por isso que ele é importante, porque para mim ele faz a diferença, né? Nessa manutenção dessa ordem com esse pensamento divino, né? E ele ainda diz mais: eles são o dever é os olhos que enxergam o caos, o fim e a ordem que há no caos e nos mostra o que devemos melhorar. Então, o dever mostra o calcanhar de Aquiles, né? Onde é o ponto que eu preciso estar reforçando e estar conhecendo para o autoconhecimento, para que eu possa melhorar e crescer. Eu acho que, de uma certa maneira, isso envolve uma certa confusão também entre papel que a gente ocupa no mundo e o nosso dever, né? Porque, de uma certa maneira, a gente acha que a gente quer sempre ser mais do que a gente é, naquilo que agora falou, que a gente tem que ser nós mesmos, né? Então, muitas vezes, o dever não é uma coisa extraordinária, né? Mas o dever é um princípio de fazer bem o que nos cabe, né? Mesmo que seja a tarefa aparentemente mais simples, né? Então, meu dever como mãe é nutrir, é educar, é acalentar. Eu não preciso me tornar, né, a rainha da Inglaterra, a presidente, né, de um país. Isso é muito bom, mas de repente não cabe a mim. Então, às vezes, eu abdico do meu dever enquanto papel que o mundo me coloca a partir do destino, enquanto mito pessoal, enquanto, de uma certa maneira, a minha programação espiritual reencarnatória, né? E o anseio por outras coisas, e achando que é o dever eu fazer coisas grandiosas, e esqueço que, de uma certa maneira, nesse equilíbrio do universo que o humano coloca, né? Nesse esforço de manter a harmonia e colaborar para a perfeita justiça do momento da vida, eu posso dar conta daquilo que me cabe também como pessoa, né? Então, a gente chega numa casa espírita, a gente quer ser dirigente, a gente quer ser presidente, a gente quer ser, né? E não cumprir o dever, né? Então, a gente não quer cumprir o dever, a gente anseia pela gratificação onipotente do ego, né? E não pelo dever. Então, o dever, ele supera o capricho do ego. O dever, por isso que o Kant falou que o dever supera a vontade, e o Lázaro supera as coisas do coração, mas é essas coisas do coração e da vontade que é muito ligado aos caprichos do ego, né? Então, o dever tem que suplantar os anseios do ego em nome do que é maior, em favor do self, não em favor da nossa consciência mais limitada. E aqui ela coloca, né? Pode-se medir o estágio da evolução do ser pela consciência do dever. Isso é muito interessante. Então, ele é um instrumento, inclusive, de mensuração do estágio de evolução do ser. E aí ela explica como a ausência, ou seja, a falta total, a completa ausência da consciência do dever, indica o primarismo, mesmo que haja realizado conquistas intelectuais, enquanto a manifestação revela todo o processo de armazenamento de valores éticos morais. Então, o dever ainda como um instrumento de mensuração, que a falta do dever, ele mostra que ainda o ser está nesse estágio inicial do desenvolvimento, nem melhor nem pior, mas ainda mais próximo ao ignorante, né? Ele é criado simples e ignorante, então ele não sabe, ele não conhece. E quando o ser já manifesta o dever, a gente já começa a ver o quanto que ele tem. E aí é a quantia, né, do desenvolvimento que ele já consegue, né, que ele já desenvolve, né?
Então, de acordo com esse grau de consciência, ele pensa, ele sente, ele fala, de acordo com esse nível que ele se encontra. E por isso que ela faz a diferença entre inteligência e consciência, né? Ela fala que a inteligência é um movimento ligado ao cérebro, né? ao processo intelectivo, né? Mas que não está comprometido com os valores espirituais. Eu posso usar a inteligência e ter um bom intelecto, mas tu está acomodado, porque a falta de dever, para mim, representa um tipo de fraqueza espiritual ainda. Né? Porque o esforço que o dever demanda e a capacidade de ir ao encontro dele reflete uma capacidade realmente de vontade superior, de força espiritual, de comprometimento comigo, com a vida, que isso que ainda é consciência, porque justamente ela vai dizer que a consciência ela promana do espírito. Né? Então, eu posso ter um bom intelecto, mas sem consciência ainda, no sentido que a consciência pressupõe essa ética, né? Esse princípio ético da qual eu me alio ao dever em favor do meu compromisso. Então, para mim, tem essas duas coisas. Realmente, dever está muito associado à consciência, e essa consciência, né, que o dever promove está muito associada a uma força realmente espiritual, de poder superar a mim mesmo. Né? Entre o meu eu, que ainda está identificado com elementos do passado que já não sustentam a minha vida, mas que ainda me geram um tipo de gozo ou de inclinação ou de padrão condicionado em termos de comportamento, e o dever que me impulsiona, então, para ir além, mas que precisa, né, desse esforço, desse comprometimento, desse grau de responsabilidade que dá exatamente isso, né? O estágio evolutivo da qual tu se encontra. Quando ela fala que faze da tua existência terrestre um patrimônio de eternas bênçãos. Nessa frase bonita, ela também vai reiterando essa relação da inteligência e da consciência que vem do espírito, porque pode existir uma tendência, né, não é causa e efeito, da inteligência racionalizar e trazer como dever questões que estão completamente afastadas das leis do amor e da caridade. Então, ela é muito clara quando ela vai trazer, e não é desse dever que está se falando, né? Sim, então ela vai trazer... mascarar, né, Guadalupe? Tu pode mascarar com a inteligência, né? E achar que o teu dever convém aos teus interesses e não realmente às virtudes. Então, são duas coisas que ela coloca. Essa coisa do mascarar pela inteligência e, de outro lado, a amargura, o cansaço e o tédio também, né? Que é essa parte mais emocional, de não lutar e ficar preso ao tédio, à amargura, porque a gente tem que buscar algo maior, porque eu já tenho consciência, eu já li aqui na Joana de Ângeles que eu sou espírito imortal e que eu tenho que crescer, mas tem um lado infantil meu que não quer. E aí eu fico na amargura, no tédio, porque, no fundo, eu estou fazendo contra a minha vontade real, né? E não realmente identificado com esse movimento maior. Então são questões que ela coloca aqui. Né? Verdade. Dentro da linha de pensamento do Emmanuel, é interessante que, num determinado momento, ele coloca assim, né, que Nero não é perseguidor dos cristãos. Aos olhos de Deus, Nero é um irmão mais necessitado, que carece da luz dos mais evoluídos que tinham para dar. Então, o dever de quem alcançou determinada patamar seria de dar àqueles que estão atrás, como no caso Nero, eles precisam ser iluminados por essa luz, nem que seja pequena. Então, por isso que ele vai sendo um instrumento de progresso, porque aquele que conseguiu um pouquinho, ele já pode dividir esse pouquinho com aqueles que ainda não atingiram. Né? Então, isso mostra um compromisso com a grande solidariedade universal
que é consoladora aos nossos corações, porque, de certa forma, a gente sabe, então, realmente, nós também vamos ser, né, os espíritos que estão, né, os superiores, vão nos dar esse colo, porque realmente também nós estamos atrás. Então, olha como isso é, de certa forma, consoladora, e ele vai mostrando uma solidariedade. Então, o dever sendo também impulsionando ao progresso, mas, ao mesmo tempo, olhando para aqueles que ainda não conseguiram, com amor, né? Então, o amor, ele vai fazer toda esse movimento. Então, eu vou, mas eu não deixo para trás aquele que não conseguiu estar ao meu, né, no meu patamar, assim como os espíritos de luz também nos abandonaram, né? Não nos abandonaram, estão nos buscando a cada momento. Então, olha que bonito esse movimento do universo de dar àquele que não tem, e, ao mesmo tempo, ele nunca fica sozinho, né, abandonado. É interessante que, no final do capítulo, ela pega o discernimento do tema anterior e junta com a consciência do dever, né? Porque ela cita Santo Agostinho, né? A proposta dele, que está lá no Livro dos Espíritos, do comentário da questão 919, né? Que quando ele propõe, né, então, um exercício de avaliação do cotidiano, né? E ela daí cita aqui, né, a proposta dele, fazer o que eu fazia quando vivi na Terra, ao fim do dia. Interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, de uma certa maneira, esse discernimento de Santo Agostinho, né, de avaliar, de interrogar a consciência dele, de revisitar as atitudes dele, mas pautada no dever, né? Ou seja, o dever como um elemento ali junto do discernimento para poder realmente balizar minha conduta e, a partir disso, realmente reconhecer o que está em falta na minha vida e o que eu devo mudar. Então, discernimento e dever andam juntos em favor da consciência, em prol da minha reforma, em prol da minha transformação interna. Acho bem interessante esse final que Joana Dias coloca aqui no capítulo. Muito bem. Estamos chegando ao final do nosso encontro, né? Alguma coisa a mais, Guadalupe, que tu queira trazer? Adriana? É uma frase pequenininha do Chico, né? Que ele diz assim: aos outros dou o direito de ser o que são, mas a mim dou o dever de ser a cada dia melhor. Então, que nós possamos pensar nessa frase e pensar o quanto que nós precisamos nos dar esse direito, né? de ser, o dever de ser um pouco melhores que já fomos. Eu lembro de Val também comentando, né, que nos projetos dele, nas viagens, ele não se dava, né, o direito de passear, descansar, né, enquanto não tinha o compromisso de dar conta daquilo que cabia junto às tarefas dele. Então, acho que esse espírito que já tem muita consciência, né, do que representa o trabalho espiritual, ou nós, né, num nível mais limitado, nós temos consciência de quanto a gente está comprometido com o nosso passado, quanto a gente já desperdiçou, né, pelos caprichos do nosso eu, do nosso ego. A gente começa a ter essa consciência do dever, né, realmente, de aproveitar o máximo a nossa encarnação, de poder realmente fazer valer, né, e claro, isso não se faz de uma maneira fácil, que é uma luta interna, né? A gente está num processo realmente de embate conosco mesmo, mas pelo menos a gente já tem essa consciência, essa lucidez que a gente comentava antes, desse dever como algo necessário, justo e bom para nós, né? E poder realmente nos comprometer com ele, porque ele é uma segurança, ele é algo que dá uma certa direção estruturadora em relação à nossa vida, né? E aí a gente vai trabalhando a nossa dificuldade, né? Puxa, não consegui, né? Aqui eu ainda me perco nessas questões, e assim a gente vai
de uma certa maneira, assim como o Santo Agostinho, né? Interrogando a nós mesmos, repensando as experiências, mas tendo na nossa frente, do nosso lado aí, né? Se algum dever da qual eu não posso, se é que eu estou em falta com algum dever, frente a tudo isso que eu vivi, ao movimento da minha vida, ou a esse dia que está findando. Então, esse é realmente, né, o nosso grande exercício, né, que esse nosso pensar, né, que envolve projeto, programação e método, possa estar integrado ao dever, para que ele possa nos ajudar a ter êxito na nossa caminhada. Adriana, mais alguma coisa? Guadalupe, que veio a partir disso? Nada? Então, estamos encerrando mais um momento de encontro. Agradeço a Guadalupe e a Adriana por estar aqui conosco. A todos vocês também a nossa gratidão por nos acompanhar, por esse estudo maravilhoso da benfeitora, e que possamos continuar juntos, então, para o próximo encontro, que é o capítulo 15, Consciência e Caráter. Então, fica essa provocação. Já vão lendo lá o capítulo, já vão pensando, para depois a gente poder ir trocando umas ideias aqui em grupo aqui e provocar vocês aí que estão nos assistindo. Um grande abraço, que a presença de Jesus possa estar presente cada vez mais em nossos corações.